Olá, meu nome é Magda Simone, sou professora de língua portuguesa do município de Serra desde 2009 e atuo desde 2014 na formação de professores de língua portuguesa no Centro de Formação. Como vocês estão? Espero que dentro do possível estejam todos bem. Essa pandemia mexeu mesmo com nossas vidas, não é? O isolamento era necessário, mas ficar afastados por tanto tempo não estava em nossos planos. Se por um lado isso pode nos dar a oportunidade de refletir e valorizar as pessoas com as quais nos relacionamos, por outro lado, o medo constante pode gerar estresse e muitas dúvidas. Quando é que isso vai passar? Como será a nossa adaptação ao novo normal? Mas o que não podemos negar é que precisamos nos adaptar a esse momento. E como situações adversas requerem medidas atípicas, cá estamos nós, em meio a atividades remotas, formação à distância, tendo que lidar com recursos digitais que a gente nem sabia que existia. Para ajudar nesse processo, é que a Secretaria de Educação está propondo uma formação dialógica e colaborativa, o que não difere da concepção de nossas formações presenciais, que infelizmente ainda não podem acontecer. O objetivo dessa formação é propiciar aos professores e professoras da rede a possibilidade de participar da elaboração dos cadernos pedagógicos serranos. E o objetivo desse vídeo é apresentar sugestões para aprimorar o seu trabalho, professor ou professora de língua portuguesa. E para nós, professores de língua portuguesa, nada como começar essa conversa com poesia. Eu trouxe o poema Reinvenção, de Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. Ando o sol pelas campinas e passei a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Protejo-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só, no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só, na treva fico, recebida e dada. Porque a vida só é possível reinventada. Esse poema tem muito a ver com esse momento no qual estamos nos reinventando. Vale ressaltar que as sugestões apresentadas aqui podem te ajudar também na elaboração das atividades remotas. E antes de começar a pensar em suas atividades, você deve se perguntar o seguinte: qual é o objetivo? Se seu objetivo é verificar se os alunos assimilaram conceitos, tenha como ponto de partida verbos como conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer. Se seu objetivo é verificar os conhecimentos adquiridos com os temas tratados, use verbos como associar, descrever, identificar, relatar. Os objetivos que focam em atitudes, ou seja, se os alunos foram influenciados pelos temas tratados, devem usar verbos como contribuir, colaborar, valorizar, interiorizar, mostrar. Esses verbos valem tanto para você definir o objetivo geral de seu trabalho, quanto os objetivos específicos. Outra coisa importante, considerando que as atividades serão feitas em casa pelos estudantes sem a mediação do professor, é importante que você dê a eles o máximo de informação para ajudar nesse processo. Contextualize, apresente brevemente os gêneros textuais que você vai explorar nas atividades. Oriente, dê informações sobre os conteúdos gramaticais explorados. Coisa rápida, só para o aluno se situar. Informe. Se você achar necessário e se for possível, complemente as atividades com alguma informação ou alguma curiosidade. E os gêneros textuais? Uma variedade de gêneros textuais
garante que os estudantes entrem em contato com textos que circulam socialmente. Por meio da análise desses textos, podemos sistematizar convenções gramaticais e ortográficas e aprimorar o uso de recursos linguísticos. Numa tirinha, por exemplo, além de trabalhar a interpretação do texto, a gente pode tirar atividades voltadas, por exemplo, para as figuras de linguagem, a ironia, para conteúdos gramaticais. Os contos, além de promoverem a leitura e interpretação, apresentam várias situações que podem ser exploradas em atividades voltadas para conteúdos gramaticais, para coesão e coerência, concordância, regência. As fábulas são ótimas para se propor atividades voltadas para aqueles objetivos de atitudes que vimos anteriormente. Com as charges, podemos trabalhar uma crítica social, por exemplo. E os poemas propiciam atividades voltadas para a estética, para a linguagem poética e muito mais. E em plena era digital, não podemos deixar de falar dos gêneros textuais digitais. Nossos alunos andam o tempo todo com o celular na mão, e a linguagem utilizada na internet e nas redes sociais faz parte de sua rotina. Usar esses gêneros textuais nas atividades promove a interação dos estudantes, uma vez que essa é uma língua que eles dominam. E quanto à gramática? Trabalhar a gramática é importante, pois estamos preparando nossos estudantes para lidar com situações nas quais precisarão usar a norma padrão da língua portuguesa. Mas isso não significa propor atividades despregadas da realidade. Atividades do tipo retire do texto 2 substantivos, circule no texto os adjetivos, nas quais o estudante só precisa identificar classes de palavras, não acrescentam nada. A língua é uma atividade interativa, direcionada para a comunicação social. Portanto, precisamos propor atividades que promovam a reflexão sobre a língua. Mas como promover a reflexão? Veja o exemplo do texto Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Esse texto é muito conhecido por nós. Ele é todo composto por substantivos. Aqui eu só coloquei um pequeno trecho, mas fica claro nesse texto que trata-se de uma rotina de alguém. O que eu posso explorar num texto desses? A relação do substantivo e a produção de sentidos, por exemplo. Por meio da leitura do texto, eu posso concluir várias coisas. Posso concluir, por exemplo, que trata-se de alguém do sexo masculino. Por quê? Porque fala sobre elementos como gravata, creme de barbear. Outra coisa que eu posso concluir, que ele é fumante. O texto fala em maços de cigarro, caixas de fósforo. Também dá para depreender do texto que o personagem tomou banho logo cedo, porque fala em sabonetes, água quente, água fria, toalha. Vamos ver esse outro exemplo numa tirinha de Calvin. Calvin está escrevendo: perdido o meu tigre Haroldo. E aí a mãe diz: talvez você deva descrevê-lo. E ele escreve: meio quieto, um tanto peculiar, um bom companheiro, de um jeito meio esquisito. E a mãe pergunta: eu quero dizer com que ele se parece? Que conteúdos gramaticais eu posso trabalhar com esse texto? Por exemplo, o pronome possessivo meu, dando continuidade referencial ao texto. O pronome oblíquo, por que eu digo descrevê-lo e não descrever ele? O pronome ele, que substitui o substantivo. Os adjetivos quieto, peculiar, que caracterizam o substantivo tigre. Os advérbios meio, tanto, que dão intensidade. Percebam que quando você considera isso para explorar as atividades, fica muito mais fácil para o aluno perceber qual é o uso real da língua. É para isso que a gente está ensinando a ele. Ninguém lê um texto procurando substantivos e adjetivos nele. Você lê uma poesia procurando qual é o substantivo? Você lê um conto procurando uma palavra, uma classe gramatical neles? Não. O que se espera é que o aluno compreenda, consiga interpretar esse texto. E esses recursos linguísticos, esses conteúdos gramaticais que nós ensinamos, eles servem para isso, para facilitar a compreensão do texto. E é esse que deve ser o objetivo de nossas atividades. Lembrando que o texto não deve ser usado somente para propor atividades de conteúdos gramaticais. Há muito mais a ser explorado.
E a clareza no enunciado? O estudante precisa ter ciência do que está sendo exigido dele. Para isso, o enunciado ou comando deve estar claro. Só assim, a resposta que ele dará será esperada. Veja esse exemplo que eu encontrei. Numa determinada atividade, foi apresentado um texto. Depois de 8 questões referentes aos elementos da narrativa, espaço, tempo, personagem, foi inserida uma questão. Reescreva a primeira frase do personagem Pedrinho, eliminando as repetições. Qual é o objetivo dessa atividade? Que o estudante saiba usar pronomes ou qualquer outro recurso linguístico que elimine as repetições que comprometem o texto. Então, para que complicar tanto? O enunciado ficaria muito mais claro se fosse dessa maneira. Reescreva o trecho. E aí é colocar ali o trecho que o aluno precisa reescrever, né? Reescreva o trecho. Minha mãe sabe cozinhar, minha mãe está cozinhando agora, todos amam a comida de minha mãe, dita pelo personagem Pedrinho, eliminando a repetição da expressão minha mãe ou eliminando as repetições. Ao elaborar um enunciado como esse, você elimina qualquer tipo de confusão. O aluno pode voltar ao texto e não necessariamente encontrar a primeira fala do personagem. Aqui, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E só um lembrete: ao usar qualquer texto ou imagem, sempre apresente a fonte, de onde ele saiu, quem é o autor. Até para aumentar a visão de mundo do aluno, é importante que ele saiba de onde veio e quem é que foi que produziu aquela obra, já que não foi você. E atenção quanto à disseminação de situações preconceituosas. Nessa charge, por exemplo, há uma mulher, sua mãe e o marido. A mulher, sentada na cadeira, está falando ao telefone. Amiga, tenho novidades, o Edbar e a mamãe estão se dando muito bem aqui na praia. Ele está brincando de enterrá-la na areia. Ele enterrou a mulher e fez uma espécie de lápide. E tirando fotos, ele diz, essa vai para o meu Facebook. Se você não vê nada de mal nessa charge, pense. Se no decorrer de minhas aulas eu procuro estimular valores positivos e boas atitudes, será que esse texto está transmitindo isso? Se a resposta for não, não utilize. Cuidado! Às vezes, mesmo sem querer, na inocência, nós acabamos utilizando textos, imagens que reforçam atitudes preconceituosas, como machismo, racismo e muito mais. Precisamos estar muito atentos a isso. No mais, muito obrigado por sua atenção. Espero que esse material possa te ajudar. Se você quiser esclarecer alguma dúvida sobre a formação ou quiser falar comigo, mande um e-mail para o Centro de Formação. Nós estamos aqui para ajudar. Espero que tudo isso passe logo e a gente possa se ver novamente. Enquanto isso, boa sorte nesse novo modelo de trabalho. E lembre-se, a vida só é possível reinventada. Bom trabalho!